TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano Participativo Empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. A direção da TV Candidez, do Sistema MPA de Comunicação, continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. Não justifica gravarmos, o interessante é que ele seja ao vivo e o interessante é que você, telespectador, possa participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a última terça-feira de novembro, hoje é dia 28, Divinópolis viveu um dia hoje bem quente. E sem perda de tempo, nessa terça-feira, eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez em 2023, eu recebo o médico cirurgião vascular, Dr. Carlo Rachid Delarete. Dr. Carlo, muito boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez, no estúdio do programa Amostra Grátis. Obrigado, Samuel. Para mim é um prazer estar aqui novamente pelo convite. Fico muito feliz, muito obrigado. E em nome aqui da direção da TV Candidez, aqui do Mairink, de toda a nossa equipe, eu quero aqui agradecer a sua presença, que está sendo muito bem aguardada. Nós já estamos colocando a chamada no ar desde o último dia 7 de novembro, te anunciando com esse tema de varizes, né? E esse paciente fica muito na expectativa do que é que tem de novidade sobre varizes. Então, em nome da TV Candidez, meu agradecimento a você por essa colaboração. A gente sabe que o médico de consultório de bloco, ele vive dia realmente de muito intenso, muito corrido. E você estar aqui nos ajudando é muito prazeroso. Eu quero te agradecer de público aqui, para o público que está nos acompanhando aqui da TV Candidez. Mais uma vez eu reforço, a alegria é minha, o prazer é meu. Muito obrigado. O doutor Carlo Rachid Delarete, que fez aqui, foi até uma coincidência quando ele veio aqui, ao lado do seu colega Marco Aurélio Tandes Lacerda, foi justamente quando nós inaugurávamos, né, esse novo painel aqui da direção do Sistema MPA de Comunicação. Olha só, o nosso tema está na tela e só para confirmar com você, varizes, a gente está recebendo hoje uma referência na questão em procedimentos a laser com excelentes resultados, menos tempo e sem dor, tratamento exclusivo de varizes, vasinhos e também de safena. Ô, doutor Carlos, para a gente começar esse nosso bate-papo, e pode ser até uma pergunta muito inicial, muito rasa, mas muita gente pode estar agora em casa se perguntando, quem não tem um problema, o que são varizes, para a gente começar esse nosso bate-papo? Ótimo. Samuel, a definição de varizes que a gente tem hoje é uma alteração estrutural das veias. Existem dois tipos principais de vasos no corpo. Um é as artérias, são as artérias, que é quando a gente sente o pulso. Isso é uma artéria, ela é responsável por pegar o sangue que sai do coração e levar até os órgãos e as extremidades do corpo. E as veias são responsáveis por pegar este sangue que está nas extremidades e nos órgãos e fazer o retorno, trazer de volta para o coração para fazer a circulação. Varizes, então, é uma patologia, uma alteração estrutural da parede dessas veias. E todas as veias podem ter essa alteração estrutural. O que acontece é que nas pernas, devido à gravidade, à situação de ficar sentado ou mesmo em pé, isso provoca um sintoma mais notório, é mais perceptível. Por isso que muitas vezes o paciente, a grande maioria apresenta varizes nas pernas, mas em qualquer situação isso pode acontecer no corpo. Nós podemos dizer que varizes é um problema apenas e tão somente estético? Não, muito pelo contrário. A cada ano que passa, os estudos vêm mostrando para a gente que
aquilo que antigamente a gente até acreditava que é estético, não é, já são alterações. Hoje, o mais simples, a alteração no vasinho, o que tem muitas vezes um caráter estético, principalmente aqui para a gente no Brasil e nos países tropicais, que são aqueles vasinhos que incomodam de usar uma saia, de usar um short, apesar de terem uma demanda muito estética de tratamento, já é o início de uma alteração, ou seja, já é uma predisposição para aquele paciente desenvolver e ele tem que ser acompanhado e avaliado. Bom, ainda nesse primeiro bloco, nessas perguntas iniciais, a gente pode falar qual que seria a incidência da doença na população aqui no Brasil ou no mundo? Não sei se você tem esses dados. Perfeito, sim. Os últimos estudos falam para a gente que quando a gente avalia varizes numa questão de veias mais calibrosas, aquelas veias mais visíveis, existe uma incidência em média de 25% até 30% da população. Quando a gente vai falar, inclusive, quando a gente vai incorporar, a gente associa também os vasinhos, a gente acredita que até metade da população vai desenvolver algum tipo de vasinho durante a vida. Muito bem, olha só, Túlio também avisando que a gente vai ter que chamar aqui o intervalo agora, Túlio, não, né? Daqui a pouquinho, né? Ok, então antes deixa eu perguntar aqui para o Dr. Carlos Rachid Delaret sobre a questão do melhor momento para o tratamento. Existem pessoas que quando apresentam, logo no início, já correm para procurar um profissional da medicina, mas existem aquelas pessoas que querem esperar um pouco mais. Qual que seria esse momento melhor na visão do cirurgião vascular? Olha, é uma pergunta muito interessante, mas é uma pergunta muito individual, porque o melhor momento, com certeza, ele tem que levar em consideração qual que é o desejo do paciente. Muitas vezes o paciente ele tem um incômodo estético e as alterações que são necessárias serem tratadas não são tão simples quanto se imaginava antes de uma avaliação médica especializada, e aí talvez aquele não se torne o melhor momento. Às vezes ele vai esperar uma outra oportunidade, ou a paciente talvez pode querer aguardar uma gestação, e isso é uma situação. Às vezes o paciente tem queixas que a gente chama de funcionais, que são dores e incômodos, e que o tratamento clínico, fortalecimento muscular, atividade física, pode trazer benefícios e ele não precisar ter uma intervenção, um tratamento cirúrgico, um tratamento com espuma naquele momento. E tem os pacientes, claro, que já tem uma alteração mais significativa e que também é interessante a gente intervir de uma vez e não deixar prolongar o processo e evoluir para os efeitos colaterais associados. E nessa última década, o que nós podemos destacar como evolução ou até mesmo mudanças associadas à questão do tratamento da varizes? Nós tivemos muita mudança? Muito. Nós tivemos o que a gente mais ou menos conversava um pouco antes de iniciar o programa. O que eu acredito que seja, na minha opinião, a grande mudança nos últimos anos é que hoje existe a possibilidade de nós proporcionarmos um tratamento ao paciente atendendo a um desejo dele. Às vezes o paciente chega ao consultório e fala com a gente, fala comigo, eu não quero ir para o hospital. Então a gente consegue desenvolver um tratamento sem que ele seja necessário ir ao hospital. Às vezes ele vem ao consultório e fala assim, eu quero um tratamento mais rápido, eu não consigo fazer tratamentos prolongados. A gente consegue desenvolver um processo, a gente consegue fazer um protocolo de tratamento e ter resultados mais rápidos. Às vezes ele não quer ter dor, um desconforto que é muito comum, os pacientes falam que tem dor. Hoje a gente tem, por exemplo, a utilização de sedação consciente, que são gases que a gente faz o paciente relaxar e às vezes até dormir durante o tratamento, então ele não vai ter dor. Então o que é interessante é que hoje a gente consegue atender. Se antes o paciente vinha até a gente tinha que orientar um tratamento, a gente ainda orienta, existe a orientação. Mas a gente leva muito em consideração qual que é a demanda desse paciente, o desejo, e na grande maioria das vezes a gente consegue acatar isso. E então, na maioria das vezes, o problema pode ser resolvido com procedimentos no próprio ambiente da clínica? No próprio ambiente da clínica, que a gente chama de procedimentos minimamente invasivos. Isso aí traz um conforto tanto para o paciente, até para o profissional. Mas vão existir casos, doutor Carlos Rachid, que o paciente às vezes fala assim, olha, eu não quero hospital. E aquele caso especificamente tem uma necessidade de ser feito no hospital? Sim. O que muitas vezes acontece nesse caso, Samuel, é que às vezes o paciente pode falar assim, eu não quero hospital. E aí a gente discute com ele, olha, se eu te levar para um tratamento hospitalar, eu vou ter resultados em 2, 3 meses. Se a gente fizer a opção de tratar aqui, talvez o tratamento demore mais de 1 ano. Então, ele tem que avaliar e pesar qual que é o benefício dessa escolha. Porque a gente sabe que cada escolha tem os ganhos e as perdas, mas ele tem que ter principalmente a orientação e a consciência para poder, no final do tratamento, seja qual for o tratamento que ele escolha, ele tenha certeza que foi a melhor escolha que ele podia ter feito.
Que bacana. A gente está recebendo hoje com muito prazer a presença do cirurgião vascular, Dr. Carlos Rachid Delarete, da Clínica Liss. Olha só, é o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando, enviando a sua pergunta. Nosso tema está na tela. A gente está hoje com o assunto de varizes. Daqui a pouco a gente volta, hein? Na sequência do programa de hoje. No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, é a última terça-feira de novembro, hein? Daqui a pouquinho já teremos a primeira terça-feira de dezembro. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui a presença do endocrinologista Rodrigo Bueno, mas antes tem aqui uma chamada do médico pós-graduado em geriatria, Felipe Belmiro, que vai estar conosco no dia 12. O Túlio coloca agora uma chamada pra gente. Boa noite, Samuel do Vale, e a todos que acompanham a TV Candidez. Aqui é o Dr. Felipe Belmiro, eu sou pós-graduado em geriatria e no dia 12 de dezembro, às 21 horas, estarei de volta no programa Amostra Grátis da Saúde, abordando novamente o tema do envelhecimento saudável. Nos vemos lá, pessoal. Um abraço, Samuel e a todos da equipe. O tema envelhecimento saudável vai ser pauta novamente aqui do programa Amostra Grátis da Saúde. Agora sim, doutor Rodrigo Bueno, endocrinologista, e a sua chamada para a entrevista do dia 5 aqui ao vivo no estúdio da TV Candidez. Olá, Samuel. Olá a todos os amigos do programa Amostra Grátis. Aqui é o Rodrigo Bueno, médico endocrinologista. Estou aqui para lembrá-los da nossa próxima entrevista no dia 5 de dezembro, terça-noite, no qual falarei sobre as doenças da tireoide e outros distúrbios hormonais. Será um assunto bem interessante e eu conto com a audiência de vocês, tá bom? Um abraço forte aí e até breve. Muito bem, obrigado aí ao doutor Rodrigo Bueno, médico endocrinologista, de volta ao vivo conosco no programa Amostra Grátis da Saúde. De volta aqui no estúdio da TV Candidez, eu estou recebendo hoje com muito prazer a presença do cirurgião vascular, doutor Carlos Rachid Delarete. Nós temos aqui algumas perguntas, antes da gente voltar, né, com a sequência aqui das nossas perguntas. A Júnia Marques, do bairro Cidil, que é a principal causa de varizes. Obrigado, Júnia, pela sua pergunta. Dr. Carlos Rachid vai responder para você. Olá, Júnior, obrigado pela pergunta. Hoje a gente acredita que a principal causa seja uma alteração genética.
A gente sabe que existe um histórico hereditário e os estudos mostram para a gente que essa alteração estrutural é principalmente o que tudo leva a crer, a gente ainda falta alguns estudos para confirmar, mas leva a crer que é uma alteração genética, o que promove uma fraqueza da proteína, de uma proteína que compõe a parede da veia. Só que existem uns fatores que também vão piorar isso. Então, a gente sabe que gestação é um fator de piora, idade é um fator de piora, falta de atividade física é um grande fator de piora, ganho de peso é um fator de piora, muito tempo sentado ou em pé também é um outro fator de piora. Então, essas situações, elas também vão promover uma sobrecarga da estrutura da veia, e também podem desenvolver um quadro de sintomas, às vezes, não tão intensos quanto a um paciente que já possui uma alteração genética, mas pode também desenvolver a presença dos vasinhos, de alguma queixa mais estética, desenvolver os sintomas por causa dessa sobrecarga que acontece na estrutura da veia. Muito bem, aqui de São Gonçalo do Pará, hoje nós recebemos aqui 2 perguntas. A primeira pergunta é sobre a sua questão do atendimento a convênio, Unimed. Você também faz esse atendimento da Unimed? Sim, nós atendemos alguns convênios, dentre eles da Unimed, com certeza. Abraço para toda a equipe aí. E a Marina Souza de São Gonçalo do Pará, as varizes nas pernas, elas podem dar origem a problemas cardíacos ou, por exemplo, AVC? Ótimo, isso também é uma pergunta muito interessante. Na verdade, é muito comum a gente falar a famosa ponte de safena. E aí fica uma dúvida frequente da ponte de safena. A safena é uma veia que existe na perna, mas ela se origina, ela inicia na perna e ela termina na perna. Ela não é uma veia que adentra o corpo, que se liga ao coração. Então, o que acontece é que quando a gente precisa, por uma situação, por exemplo, de uma doença cardíaca ou de uma outra alteração que a gente precisa por um substituto, a gente precisa substituir uma artéria que esteja ocluída ou uma veia que esteja doente, a gente, na grande maioria das vezes, utiliza a safena, que é a maior veia do corpo, inclusive. Então, a gente vai na perna, faz um corte, retira a safena, fecha, cicatriza, faz uma sutura na perna e pega esse segmento, essa veia e leva para o coração, para o cérebro, para onde a gente precisa tratar. Você consegue mensurar, Dr. Carlos Rachid, quantos por cento das pessoas que têm problema de varizes vão apresentar esse problema que é um problema, no meu entendimento, um pouco mais grave quando você fala dessa forma, né? Sim. Todo esse procedimento que você falou agora. Os estudos mostram para a gente que os pacientes que têm pequenas alterações de veias, às vezes mais de um caráter estético, que a gente chama... Existe uma classificação médica que a gente faz, então não seria os vasinhos, mas às vezes um pouco mais azuladas. Aquelas vezes quando elas começam a ter um pouquinho mais de diâmetro. Alguns estudos falam que 20% desta população vai chegar a ter uma alteração mais significativa até com o acometimento da safena. Ou uma alteração da pele, que é uma alteração mais avançada do processo de varizes. Então, 20% da população vai sair de um quadro que a gente poderia dizer talvez simples e evoluir para um quadro de maior gravidade. Muito bem. Olha só a mensagem que eu acabei de receber aqui, aliás, uma mensagem, uma pergunta muito bem colocada. Olá, Samuel, boa noite também ao Dr. Carlos. Parabéns pelo programa, Samuel. Dr. Carlos, atualmente os homens têm se preocupado mais com a saúde e com a estética quando comparado a alguns anos atrás. Gostaria de saber qual a distância entre o que é saúde e o que é estética para os homens quanto a varizes. E a partir de que idade deve se iniciar um tratamento preventivo? Grande abraço. Quem está mandando essa mensagem é um paciente de muitos anos e um grande admirador seu, senhor Antônio Delarete Neto. Muito obrigado aí, senhor Antônio, pela sua participação conosco aqui ao vivo. Na semana passada ele participou também aqui com algumas perguntas. O doutor Carlos vai responder aqui. Uma pergunta interessante. Muito obrigado. Não sei se você está lembrado dele. Sim. Agradeço muito pela pergunta. E é uma questão muito interessante mesmo, e é perceptível para a gente hoje no consultório como tem antigamente a grande maioria dos nossos pacientes eram pacientes femininos e hoje é uma tendência a aumentar uma quantidade de demanda, um número maior de pacientes masculinos que também procuram. Quando que é essa alteração? Quando a gente consegue identificar o que deixa de ser estético, o que passa a ser patológico? Na grande maioria das vezes o paciente vai começar a ter algum sintoma. Então, ou ele começa a ter uma sensação de peso, ele começa a ter uma dor na perna, ou uma sensação de dormência, ou algum desconforto enquanto anda. Então, ele deixa de ter apenas uma alteração que ele vê, uma alteração visível, que a gente chama de um sinal, e ele passa a ter uma queixa, um sintoma. Aí, esse paciente, com certeza, ele já tem uma necessidade de avaliação. Existem os pacientes que têm uma alteração mais significativa e que não vão ter sintomas.
Mas essa alteração ela já fica tão franca e tão visível que também acaba que demanda uma avaliação. Ô, doutor Carlos, a gente sempre fala, quando a gente aborda aqui algum tema, a gente fala da questão da origem da doença, do tratamento, que você já explicou muito bem, a gente vai voltar a falar sobre isso também, porque o programa Amostra Grátis ele tem todo esse diferencial desse tempo, também da questão dos sintomas. E olha só a pergunta que eu estou recebendo aqui agora, são 2 perguntas, pede para você perguntar se existe cura com relação à questão do quadro de varizes. Olá, Samuel, boa noite. O tratamento vai ser apenas por uma questão de prolongado ou existe um procedimento único e que já define a questão da cura das varizes? Uma excelente pergunta, que é uma pergunta, inclusive, muito comum no consultório. Não existe cura, é uma alteração que a medicina hoje não consegue ainda trazer uma cura da situação. O que a gente tem são tratamentos reparadores, tratamentos para melhorar ou a queixa de dor, ou a queixa estética, ou até mesmo uma alteração e os efeitos que a gente pode ter colaterais dessa alteração. Então, todos os tratamentos que a gente tem, eles têm como intuito melhorar um quadro já estabelecido. A ideia preventiva ela é muito válida, com certeza, e o que a gente sabe? Que não existe especificamente uma prevenção, mas que a partir do momento que o paciente ele deixa de realizar ou ele deixa de fazer uso do que seriam os fatores de piora, que seria a falta de atividade física, ganho de peso, ficar muito tempo sentado ou em pé, parado. Então, quando o paciente passa a evitar essas situações, ele automaticamente está realizando uma prevenção. Legal, bacana. Olá, Samuel, parabéns pelo programa, hein? Dr. Carlos é referência em nossa região, profissional exemplar. Quem está te mandando aqui essa mensagem é o Marcelo Augusto, não sei se você o conhece, mas ele foi comandante aqui do 23º Batalhão aqui de Divinópolis. O Marcelo Augusto foi secretário também da CETRANS aqui em Divinópolis, está te mandando um grande abraço. Aí ele faz aqui um complemento. Dr. Rodrigo Bueno, endocrinologista, também vai ser um programa imperdível, ele cuida da minha mãe, profissional de alta capacidade. O Marcelo Augusto, grande abraço para você, muito obrigado aqui pela sua audiência. Agradeço muito. Ô, doutor Carlos, a gente pode falar um pouquinho dessa relação de trombose e varizes? Existe relação e isso é preocupante? O que tem a ver a trombose com varizes, para que o público possa entender um pouco mais, quem está nos acompanhando agora ao vivo? Essa também é uma dúvida muito frequente que a gente tem no consultório e é muito interessante. Existe sim uma relação de trombose com varizes. A gente sabe que varizes é um fator que pode ser desencadeador de trombose. O que é importante a gente entender é que esse fator ele não tem uma carga tão significativa quanto é de conhecimento geral da população. Para tentar trazer de uma maneira prática, digamos, por exemplo, que um paciente vá ao consultório com uma alteração de varizes significativa e que ele seja submetido ao melhor tratamento que a gente possa oferecer para ele. Passado 30 dias, a cirurgia, o tratamento foi excepcional, ele volta ao consultório e pergunta: doutor, qual que é a dificuldade, qual que é o risco de eu ter trombose agora? O risco persiste o mesmo, não teve nenhuma alteração. Então, varizes podem desencadear um quadro de trombose em casos específicos e geralmente mais avançados, mas também o uso de hormônio como anticoncepcionais podem causar, a gestação, viagens aéreas com mais de 6 horas, existe uma incidência maior que a gente chama de trombose do viajante ou trombose da classe econômica, patologias como problemas cardíacos, oncológicos. Então, existem inúmeras situações que podem desenvolver um quadro de trombose. E dentre essas situações, varizes é uma que tem talvez uma incidência menor nessa situação. O que é um pequeno detalhe? O que acontece também é que a gente sabe, e existe, isso chama-se chance de risco, como a medicina avalia as alterações. Então, a gente estuda mais ou menos no raciocínio assim, o paciente fuma. Aquele paciente que fuma, qual que é a chance dele ter o risco de desenvolver um AVC? E então, a gente sabe mais ou menos pelos dados que a gente tem dos históricos. O que acontece isso? O que acontece é que quando a gente tem 2 problemas associados, por exemplo, o paciente fuma, ele tem também um risco maior de trombose? Sim, o paciente que fuma, ele aumenta, por exemplo, 2 vezes a chance de desenvolver um quadro de trombose. E o paciente, por exemplo, que tem varizes, ele aumenta em 3 vezes a chance de desenvolver um quadro de trombose. Essas chances, elas não se somam, elas se multiplicam. Então, o paciente, ao invés 2 vezes de um e 3 vezes de outro, ele passa a ter 6 vezes mais. Algumas vezes ele passa a ter 48 vezes mais chance. Então, nessas situações, mesmo que seja uma repercussão pequena, tratar um quadro de varizes vai trazer um resultado muito significativo, porque eu deixo de multiplicar esse risco.
Bom, fumar, a gente sabe que todos os médicos falam que hipótese alguma. Sim. Mas você veja bem, você deu aí agora uma resposta que foi aí uma aula que é bastante interessante. Se a pessoa já tem um problema de varizes e alia junto com isso o fumo, a chance de ter um problema no futuro mais grave, como é a questão da trombose, ela é muito grande então. Ela é muito maior, inclusive, do que se espera, porque as chances não se somam, elas se multiplicam. É isso. Incrível, né? Então, às vezes a gente... Um pequeno detalhe que a gente pensa assim, isso não vai me fazer mal. Tudo bem, isoladamente pode não te trazer tanta repercussão. Mas quando associa uma outra... Um exemplo, por exemplo, o paciente fuma. E aí ele tem uma pequena chance, mas ele resolve fazer um voo até os Estados Unidos. Mais de 6 horas, ele tem um risco quase de 6 vezes a mais de desenvolver um quadro do que um paciente que não fuma, perdão, do que um outro paciente que não está viajando. Esses riscos se multiplicam. Então, ao invés de se tem um paciente que só fuma e não viajou, ele tem duas vezes mais. E se tem um paciente que está só viajando e não fuma, ele tem 6 vezes mais. Aquele paciente que está viajando e fuma, ele passa a ter 12 vezes mais chance. Muita gente, para quem acha que o cigarro ele é só um complicador para as doenças pulmonares, está completamente enganado. Completamente enganado. O doutor Carlos pediu, o pessoal está pedindo aqui para você reforçar para a gente, doutor Carlos, quais seriam os principais tratamentos hoje, principalmente na questão de vasinhos e varizes. Você pode fazer novamente um resumo para quem está nos acompanhando? Porque a nossa audiência, aliás, quase todas as audiências dos programas, ela é um pouco rotativa, né? Nem sempre as pessoas acompanham desde o começo. Não, perfeito. Hoje a gente tem do que a gente chama de armamentário, de portfólio, para os tratamentos principalmente de caráter estético, é muito comum a gente utilizar um laser transdérmico. A aplicação ainda, a famosa aplicação de vasinhos, ela ainda é muito utilizada. E aí, quando eu associo o laser e a aplicação, eu potencializo esses resultados. A gente tem também a opção de espuma, que é um tratamento que também pode ser feito para vasos um pouco maiores. E hoje também já é mais comum, já fica mais rotineiro a gente fazer o uso de laser com espuma, que é uma técnica que a utilização de laser com aplicação a gente chama de CLACS, é uma tradução do inglês que vem, e a utilização de espuma com laser a gente chama de CLACS espuma. No primeiro bloco você falava da questão da dor. É um tratamento que vai realmente causar dor? Isso vai valer para todos os pacientes, esse tratamento? Ele pode ser doloroso? Isso é muito interessante. Hoje a gente sabe que com o avanço das técnicas, eu vou te dar alguns exemplos que eu tenho em consultório. Os meus últimos 4 pacientes que operaram de fora, eu tive uma paciente de Santo Antônio de Monte, um paciente de Formiga e um paciente de Carmo do Cajuru, os 3 foram embora dirigindo para casa. Poxa. Terminou a cirurgia, recebeu alta e foi embora, pegou o carro e foram dirigindo para casa. Então, assim, hoje a cirurgia é um tratamento extremamente mais dinâmico. A dor ela pode ser só na hora também? Muito raramente. No tratamento cirúrgico, dificilmente a gente tem dor. No tratamento estético, a dor, apesar de ser um caráter muito individual, subjetivo, é um pouco desconfortável, sim. Só que aí a gente utiliza de todas as possibilidades. Hoje a gente tem, por exemplo, um aparelho de resfriamento, que ele é associado ao laser, porque o laser é uma técnica de calor. Quando a gente faz o que é chamado de aplicação, a escleroterapia, o objetivo é eu irritar o vaso com um remédio. Eu injeto o medicamento e isso vai irritar aquele vaso para ele fechar. O laser é uma irritação térmica. Eu gero um calor na parede do vaso para ele fechar. Por isso que quando a gente utiliza as duas, potencializa. Então, este tratamento de laser é um calor e às vezes esse calor pode ser um pouco desconfortável. Então, existe um aparelho específico que a gente usa para resfriar, diminuir a temperatura da pele. E hoje, ainda para os pacientes que são mais sensíveis, a gente utiliza uma sedação consciente, que é o óxido nitroso, é um gás que inalatório, é uma sedação que acontece dentro do consultório. O paciente, no início do procedimento, a gente coloca uma máscara, começa a dosar as concentrações que a gente quer, faz a monitorização do paciente e ele relaxa. Alguns chegam até a dormir. E que traz um conforto muito grande. Excepcional. Que bacana. Olha só, o Túlio está me avisando, está me dizendo aqui que nós temos que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, hein, com mais perguntas dos telespectadores. Carlos, vou te mostrar aqui.
No dia 1º de junho de 1968, fruto da união da fé e do progresso, da celebração dos 56 anos de Divinópolis, fui esperado, desejado, ovacionado e planejado com muito ensino e determinação. Por isso cresci rápido, me tornei referência, me senti imbatível. Então eu caí e tive que reaprender a andar. Hoje eu já corro. Tenho como visão ser um dos melhores hospitais filantrópicos do Brasil em gestão assistencial. Mas não conseguiria tudo isso sozinho. São mais de 2.300 profissionais que constroem minha trajetória. O meu legado está aqui, nos abraços, nos sorrisos, nas amizades, nos recomeços, na família. Eu sou o Centro-Oeste Mineiro, sou Divinópolis, sou São João de Deus. Há 55 anos, com você. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo, nesta terça-feira, o Túlio vai colocar umas imagens pra gente aí, umas fotos. Nós tivemos aqui em Divinópolis o evento Voluntários da Dor, e que esteve à frente o Dr. Charles Oliveira. Ele é um divinopolitano, radicado em Campinas. Ele está trazendo esse evento para várias partes do país e quer que Divinópolis permaneça de forma perene. O evento foi realizado no Complexo de Saúde São João de Deus e reuniu profissionais da medicina de várias partes do Brasil. De Divinópolis, o Dr. Charles Oliveira, a doutora Viviane Magalhães, que é médica pediatra e que atendeu vários pacientes, principalmente crianças e adolescentes, em algumas fotos que estão sendo exibidas aí nesse exato momento. Obrigado aí ao Túlio. De volta com o meu entrevistado dessa noite, com muito prazer, estou recebendo aqui o Dr. Carlo Rachid Delarete. Dr. Carlo, nesse bloco agora a gente conta um pouco mais da sua história. Você esteve aqui em 2020, aliás, foi no meio da pandemia que você esteve aqui, trazendo aqui algumas informações importantes, foi bem próximo à pandemia. Foi bem próximo. E muita gente que não acompanhou aquela entrevista fica se perguntando como é que é a história de vida antes do Dr. Carlo, do Carlo. Você é um divinopolitano e como é que foi a sua caminhada rumo à medicina? Eu sou daqui, de Divinópolis, realmente, nascido aqui. A medicina, para mim, me despertou interesse desde a minha tenra infância. Meu pai era um cardiopata e quando, com 1 mês de vida, minha mãe foi com ele para São Paulo para a primeira cirurgia cardíaca que ele realizou. E eu cresci ouvindo a minha mãe falar do médico do meu pai. Dr. Januário, um médico até aqui da região que atendia na Beneficência Portuguesa. E de tanto ela falar e de tanto que ela admirava ele, eu fui criando um amor pela medicina. E aí eu enveredei por essa área. Em 2005 eu iniciei minha faculdade, formei nas Ciências Médicas em Belo Horizonte. Em 2005, depois eu fiz a minha residência, a minha especialização de cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. E depois eu fiz a minha especialização de cirurgia vascular também na Santa Casa. Eu finalizei em 2009, eu tive o prazer e a honra de ser convidado para participar da equipe da Santa Casa, então eu fiz parte do grupo da Santa Casa de 2009 a 2011, e em 2011 eu fui convidado para voltar para cá. E aí eu vim, a gente veio e desde então eu estou aqui muito, muito contente de ter retornado. Que bacana. Alguns médicos costumam ter uma sequência da vida profissional fora ou até mesmo no lugar onde se formou, mas muitas pessoas voltam para as suas cidades de origem. Sim. Divinópolis recebe muitos médicos que aqui nasceram, saíram, estudaram e voltaram, como recebe também médicos de outras cidades. Divinópolis é uma referência no quesito de saúde. Divinópolis é uma grande referência para toda a região. Você vê que várias cidades aqui, até não vou nem dizer da micro-região, mas talvez até da macro-região que procura Divinópolis. Sim. Alguns especialistas
E o que é normal? Porque nós estamos falando de uma cidade de quase 240 mil habitantes e as outras cidades do entorno, às vezes, são 20, 30, 40 mil habitantes e não tem essa pujança toda de oferta, né? De várias especialidades que tem aqui em Divinópolis. E você acha que você fez esse caminho certo de ter voltado para Divinópolis? Eu sou muito realizado de ter voltado, sou muito feliz de voltar. Tive a oportunidade de ficar mais tempo perto da família, de conviver com minha mãe, o tempo que ela ainda estava viva, de conviver com os meus irmãos. E eu gosto de Divinópolis, acho que é uma cidade tranquila, acolhedora, eu sou muito feliz aqui. Que bacana. Bom, doutor Carlos, você veio aqui hoje para responder aí todas as perguntas relacionadas à questão das varizes, mas você não veio apenas e tão somente para falar aqui hoje, você também veio aqui para ouvir. Nós temos aqui um momento de alguns depoimentos de pessoas que te cercam, que te admiram, que te gostam, que te respeitam, que te valorizam e que, ao tomarem conhecimento da sua entrevista, fizeram questão de deixar para o público que nos acompanha aqui ao vivo na TV Candidez um pouco mais, talvez até na intimidade, de quem é o Carlo Rachid Delarete. Olha só quem é que fala dele. Boa noite. Estou passando aqui para te dar os parabéns, te desejar muito sucesso profissional, falar o quanto eu admiro o seu empenho, sua dedicação e a sua caminhada profissional. Um forte abraço, fica com Deus, tudo de bom. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos os telespectadores da TV Candidez. Eu sou o Carlos Alexandre, estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o Carlo. Falar sobre o Carlo é muito fácil. Eu tive o prazer de conhecer o Carlo na minha fase adulta, os nossos filhos estudam juntos, então hoje o Carlo é um grande amigo. É muito fácil falar dele porque é uma grande pessoa, é um grande homem, um grande pai de família, é uma pessoa muito dedicada naquilo que faz. Tive o prazer de realizar com ele 2 cursos sobre inteligência artificial. Lá eu vi o seu potencial, uma pessoa que tem, que tem uma ansiedade, que tem uma vontade por conhecimento, sedento por conhecimento e sempre está disponível a melhorar suas práticas em prol dos seus pacientes, em prol daqueles que ele está perto. Então, é um prazer poder falar do Carlo. Grande abraço, Carlo. Grande abraço, Samuel do Vale. E parabéns a todos vocês aí por esse programa bacana, que é o programa Amostra Grátis. Boa noite para todos. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Meu nome é Fabrícia, eu sou amiga do Dr. Carlo e para mim falar dele é sempre um grande prazer. Profissionalmente, eu já estive ao lado dele em alguns projetos na LIS e eu posso dizer que trabalhar com ele é inspirador. Um aprendizado constante. Me encanta a forma com que ele acolhe cada paciente e o comprometimento ímpar que ele oferece a todos, do início ao fim do tratamento. É emocionante ouvir o feedback e o carinho dos pacientes com ele. Muitos retornam lá apenas para revê-lo, deixar uma lembrança. É um reconhecimento muito bacana. Como pessoa, eu digo sempre que a nossa amizade já se transformou em uma irmandade. A gente se ajuda muito, troca muito e aprende muito um com o outro. Puxa a orelha também quando precisa. Bom, você já sabe, mas eu vou repetir. Você e a sua família são muito especiais e importantes para mim e para minha família. Nós amamos vocês e eu espero que sigamos sempre assim, unidos para além dessa vida. Conte sempre conosco. Um beijo. Boa noite, Samuel do Vale e a todos da TV Candidez. Eu sou Patrícia Amaral e falar do Dr. Carlo Rachid para mim é uma honra. Além de um profissional incrível, atualizado, em busca constante por inovação para os seus clientes, ele é um pai e esposo em constante evolução para o melhor para sua família. É uma honra ser sua amiga. Um forte abraço, meu amigo. Muito bem, nós tivemos aí esses 4 depoimentos, esses primeiros, do Antônio, que é o seu irmão, Sim. Carlos, que participou, a Fabrícia e a Patrícia Amaral. Sim. Como é que você recebe esses depoimentos de pessoas que ressaltam aí, né, as qualidades não só do médico, mas também do ser humano? Eu fico extremamente... Eu fico sem palavras para poder demonstrar o tanto que eu tenho um apreço, eu tenho carinho eles como amigos e mais do que isso, ter amigos falando de você, para mim é uma grande honra, porque eu sei da capacidade de cada um deles, eu sei como e o tanto que eu admiro a cada um deles especificamente. Então, para mim, é uma grande realização. Muito obrigado por esse momento, Samuel. Fico muito feliz. Obrigado mesmo.
Doutor Carlos, e a gente conhece aqui um pouco da sua história, né? Você já esteve aqui conosco numa entrevista e a gente sabe da sua atenção como profissional da medicina. Se você gostou desse depoimento, se realmente afaga o nosso ego, né? Com certeza. E o que você vai dizer, então, desses depoimentos que estão agora aí, que vão sair para você? Olha só quem é que vai falar do Dr. Carlos. Boa noite, Samuel, e a todos da TV Candidez. Aqui é o Bernardo, e eu vim falar um pouco sobre meu pai. Falar sobre meu pai é muito fácil, porque ele é muito dedicado na profissão dele e estuda bastante. Aqui em casa, ele também preocupa muito com a gente, e eu adoro os momentos de brincadeira com ele. Papai, eu desejo que sua vida seja muito boa, eu te amo muito. Parabéns por ser as pessoas tão legal assim. Tchau. Boa tarde a todos da TV Candidez. Hoje eu tô passando aqui para falar um pouco do meu pai, que é um cara que eu admiro demais, uma pessoa muito esforçada no seu trabalho e dedicada. Eu acho que são as pessoas que sempre estão perto dele que é quem mais pode dizer sobre isso. O meu pai, ele é um cara que não tem outra palavra para descrever a não ser inspiração, que está sempre presente comigo nos momentos que eu preciso, e é uma pessoa que eu vou levar os ensinamentos comigo aonde eu for. Eu só tenho a agradecer por tudo que ele tem feito por mim e dizer o quanto eu te amo, pai. E saiba que o senhor é muito importante para mim. Boa noite, Samuel e todos da TV Candidez. Hoje eu queria mostrar como que meu pai é muito inteligente e ele trabalha muito para isso. O meu pai, ele sempre dorme comigo quando eu fico junto com ele. E ele brinca muito comigo. Ele é muito engraçado, eu amo ele. E do mesmo jeito que eu posso ser, eu seja do meu jeito como eu amo meu pai. Então, eu queria ser como o meu pai, médico das veias. E quando eu crescer, eu vou ser igualzinho a ele, aprender de tudo que ele faz. E quando ele for velhinho, eu vou fazer tudo que ele faz quando ele trabalha no consultório dele, e ele vai alegrar comigo que eu fiz tudo dele, e ele vai gostar muito desse presente. Então, eu queria falar que meu pai é muito estudante, ele sabe de tudo, ele sabe resolver tudo, ele sabe até quando a gente machuca, ele sabe o que fazer. Então ele fala, descansa que vai melhorar. Então, gente, eu queria falar uma coisa muito especial. Parabéns Samuel e toda a equipe. Boa noite, Samuel, e a todos da TV Candidez. Meu nome é Carol, sou esposa do Dr. Carlos, e para mim é uma honra poder falar dele aqui hoje. Quando fui convidada para fazer essa homenagem, fiquei pensando que eu falaria sobre ele. E me veio à cabeça falar sobre o orgulho que eu tenho hoje de ver o homem, o profissional, o pai que ele tem se tornado. Um homem íntegro, com propósitos, que a cada dia procura crescer, melhorar, batalhador e que corre atrás de tudo que quer. Então é isso que eu queria te dizer hoje, que tenho muito orgulho de você, que torço muito por você e espero que a cada dia você consiga conquistar todos os objetivos que você quer. Te amo demais, amo nossa família e te desejo tudo de melhor. E quero também mandar um abraço a todos aí e agradecer à TV Candidez, ao Samuel, pela oportunidade de fazer essa homenagem. Muito bem, nós tivemos importante esse momento para que o público pudesse ficar conhecendo um pouco mais sobre o Dr. Carlos Rachid Delarete. Como falam bem as crianças, hein? O Bernardo, o Henrique, mas a Valentina, hein? Sim. Eu acho que essa menina pode seguir também o rumo da comunicação. Como é que você recebe esses depoimentos que eu espero que tenham sido surpresa aqui para você, que você não tenha ficado sabendo de nada? Eu não tinha a menor noção, eu estou completamente surpreso com isso e extremamente lisonjeado. Acho que falar de família para mim talvez seja, talvez não, é o meu maior tesouro, os meus meninos, a minha esposa. A gente tem um apoio mútuo, uma cumplicidade. Eu vejo o meu menino mais velho falando que ele gosta, eu sou um grande amigo dele, que ele gosta comigo. Ele não tem noção tanto que eu gosto de estar com ele. Tanto que é bom poder ver, o tanto que eu sou o maior fã dele.
Qual que é a idade dele ele hoje? tem 14 anos. Que legal, que bacana. E o tanto que hoje eu estava ainda lembrando, todos são tão especiais. O Bernardo também é uma pessoa que eles falam que parece muito comigo. Eu ainda olho para ele assim, nossa, se eu fosse o que o Bernardo é hoje na minha época, eu estava bem, porque ele é excepcional. E a Valentina é o xodó. Ela manda e desmanda lá em casa, só não manda mais que a minha esposa. Hoje ainda estava brincando, eu até não comentei isso com ela, mas brincando, eu estava conversando com um amigo em São Paulo, aí ele me mandou um negócio assim, o que você acha, desse ou esse? Eu brinquei e respondi para ele assim, peraí que eu vou perguntar a Carol, minha esposa, peraí que eu vou perguntar a Carol qual que eu gostei mais. E aí, então é mais ou menos assim. Mas amo a todos eles e, para mim, a grande importância da vida é a gente poder multiplicar, a gente poder ensinar, exemplificar, para que eles possam ser pessoas muito melhores do que talvez algum dia eu tenha sido. Bacana. Doutor Carlos, espero que você tenha gostado desse momento, dessa homenagem. Muito obrigado. Ela foi ao vivo, mas a gente sabe que a gente vai ficar aí por muito tempo aí no nosso canal no YouTube, né? Com essa mensagem que é muito importante. Desse momento que a gente presta uma homenagem a esse entrevistado, e você que é um amigo aqui da TV Candidez, aqui do programa, a gente fica muito feliz com isso. E muito obrigado aí à produção da TV Candidez e até a sua esposa que nos ajudou aí, junto aqui com a Karina da TV, a levantar alguns depoimentos que foram importantes. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Doutor Carlos, vamos retomar aqui a pergunta. Você pode tomar sua água também daqui a pouquinho aqui. Vou tomar uma água. Olha só, você pode continuar mandando a sua pergunta. A gente tem aí próximo de 10 minutos ainda, hein, para o doutor Carlos Rachid Delarete responder aí as suas perguntas. Nós estamos falando sobre varizes. Olá, Samuel, boa noite. Doutor Carlos, boa noite. Eu me chamo Sônia. Gostaria de saber se o doutor Carlos atende também pelo SUS. Se sim, é muito difícil marcar uma consulta. Como é que funciona? Muito obrigado pela atenção. Acompanho sempre o Amostra Grátis. Obrigado, Sônia, pela sua mensagem. Ela está aqui um pouco aflita, ela mandou outra mensagem aqui, mas o doutor Carlos vai responder para você. Sônia, sim, a gente há mais ou menos vamos completar, salvo engano, 7 anos, que existe um ambulatório de atendimento para doenças venosas crônicas. Esse ambulatório acontece na Policlínica, eu atendo e o Dr. Marco Aurélio Thanos também tem um ambulatório de atendimento lá. A gente trata principalmente quadros de varizes mais avançados e pacientes que têm alterações ou repercussão, mas como a gente disse bem no início do programa, hoje até mesmo uma pequena alteração ela é considerada um quadro e na grande maioria das vezes deve ser tratado. Com relação à demanda, a gente sabe que é uma demanda muito grande porque existe uma faixa, uma porcentagem da população que necessita disso e nem sempre a gente consegue, os horários são mais reduzidos, a gente não consegue estar lá na Policlínica todos os dias da semana. Então, a demanda é um pouco maior. E como é que é o trâmite disso, se eu puder te ajudar de alguma maneira? É feito via UBS, né? Unidade Básica de Saúde. O posto de saúde, ele tem que referenciar para o que a gente hoje chama de uma central de consultas, uma central de agendamentos, e essa central que faz os agendamentos para a gente. Mas ele acontece, já acontece há 7 anos, e a gente espera que ainda possa permitir para a população de Divinópolis um atendimento ainda por um longo prazo. Olá, Samuel, boa noite. Trabalho muito em pé na noite fazendo bailes, faço musculação e sempre faço perna. A musculação ajuda na prevenção de varizes? Samuel, eu lembro do Dr. Carlos quando criança e bem jovem. Diga a ele que eu trabalhei na FULIG e conheci o pai dele. Uma pessoa sensacional, humana e que me ajudou muito na FULIG. Quem está te mandando um abraço aqui é o Elcinho. O Elcinho ele é um cantor de banda aqui em Divinópolis, bastante conhecido. Elcio, grande abraço para você. Como é que você pode ajudar ele aí, doutor Carlos? Agradeço muito pela lembrança e a citação do meu pai. Obrigado, Elcio. A pergunta também é muito interessante. A gente pode até expandir aqui para algumas informações. Por que varizes dói? A gente sabe que é o seguinte, varizes promove, num primeiro momento, um inchaço da perna. Então é importante que todo mundo saiba que uma perna inchada, ela dói. É muito comum no consultório, muitas vezes o paciente chegar e falar assim, não, minha perna não incha. Mas é porque o inchaço, como ele acontece no decorrer do dia e ele acontece de uma maneira constante, muitas vezes o paciente não percebe, ele não nota essa diferença. Quando a gente mostra com alguns sinais ou faz algumas manobras no consultório, aí que ele começa a perceber esse inchaço. Então, a perna inchada, ela dói. Nesse caso, qualquer coisa que eu possa fazer para desinchar a perna, isso também vai me trazer um benefício, uma diminuição dos sintomas.
A atividade física, ela é muito válida para isso. E a musculação, no caso específico que foi o que o Elcio perguntou, ela tem excelentes resultados, porque ela promove o fortalecimento da musculatura, principalmente da panturrilha e da sola do pé, e essas duas musculaturas são as principais para ajudar a desinchar, a drenar a perna e não permitir que ela enche. Então, é muito mais confortável, o paciente, qualquer atividade física é muito bem-vinda, e a musculação principalmente. O doutor Carlos, a Cida Capanema está dizendo o seguinte: olá, Samuel, boa noite, estou fazendo a aplicação desde setembro e pode ser que fique um pouco escuro essas manchas, é normal demorar a clarear? É bom avaliar que eu trabalho o dia todo em pé, tenho cãibras, será que é por causa das varizes? Muito obrigado, acompanho sempre a Amostra Grátis da Saúde. Obrigado aí, Cida Capanema, pela sua mensagem. Doutor Carlos vai te ajudar aqui a responder. Vamos lá, Cida, então eu vou tentar responder em 2 etapas. Primeiro, com relação às câimbras. As câimbras também é muito comum para os pacientes que têm pernas inchadas. Provavelmente possa ser por causa das varizes, mas ficar o dia inteiro em pé também ajuda a inchar a perna. Não fazer uma atividade física, pequenos movimentos. Então, o que parte do princípio para a gente imaginar é que com grande probabilidade a perna incha. E aí a gente tem que investigar o porquê que ela está inchando. Vasinhos pequenos, esses vasinhos que a gente faz aplicação, raramente eles fazem uma perna inchar. Então a gente precisa investigar se tem alguma outra alteração que às vezes não pode ser vista no exame físico ou um outro motivo que possa promover esse inchaço, como ficar muito tempo em pé, trabalhar apenas em pé, não fazer atividade ou algumas outras situações. Com relação às manchas, é interessante assim, é comum acontecer. A gente costuma dizer o seguinte, que qualquer tratamento para varizes pode manchar. A mancha está associada ao processo inflamatório. O objetivo nosso no tratamento é inflamar a veia, porque quando a gente inflama, ela fecha. E esse processo biológico a gente chama de esclerose, por isso que chama de escleroterapia. Uma terapia para esclerosar, para fechar o vaso. Entanto, toda inflamação que leva a uma esclerose também leva a uma inflamação, um efeito colateral, que na grande maioria das vezes é a mancha. O que vai influenciar então é o tipo de medicamento, o tipo de tratamento, o tamanho do vaso e muitas vezes qual que é a relação anatômica, se é mais superficial ou não. Essas manchas vão acontecer de acordo com características, então remédios mais concentrados mancham mais, veias mais grossas mancham mais, veias mais próximas da pele têm mais chance de manchar, mas essas manchas, na grande parte das vezes, elas vão clarear e podem até sumir, só que pode demorar um período de até 1 ano para que isso aconteça. Ô, doutor Carlos, bom, para quem está acompanhando o programa, a gente está recebendo aqui muitas mensagens. O doutor Carlos vai estar de volta conosco, provavelmente na segunda quinzena de janeiro. Perfeito. É um tema que vai estar sempre presente e é bem amplo realmente. Agora há pouco você falava aí, né, da situação lá na Policlínica. Eu estou recebendo aqui algumas mensagens. Olá, Samuel, boa noite. Aqui é a Célia. Parabéns pelo programa, acompanho sempre aí, doutor Carlos. Eu tinha uma consulta amanhã na Policlínica e ela foi remarcada, foi adiada, mas eu ressalto que o médico, o Dr. Carlos, é muito bom. Tenho muito que agradecer. Eu estou planejando de fazer as aplicações. Será que pode ser remarcada amanhã mesmo? Vamos ligar lá na Semusa para ver essa situação. Tá certo, obrigado aí pela sua mensagem. Vamos aqui abrir mais mensagens. Com certeza, só um adendo, claro. Célia, deve ser remarcada. Existem 2 agendamentos, existe um agendamento que é feito pela Semusa e existe um agendamento que é feito pela nossa equipe. Se for por acaso da nossa equipe, às vezes acontece uma demanda de uma necessidade que a gente precisa atender com maior urgência, pode ter certeza que vai ser remarcado o mais breve possível. O doutor Carlos não vai ter como a gente responder todas essas perguntas. Será que... Vou tentar te fazer aqui uma pergunta, Túlio. A gente vai encerrar com ela, porque ele já está me avisando que estamos encerrando. Samuel, boa noite. Peço ao doutor Carlos para falar um pouco mais sobre lipomas. É possível as pernas... famosos lipoedemas. Lipedema. Isso. Eu tenho e muitas pessoas, inclusive conhecidas, famosas, também têm. Como seria esse tratamento? Quem está mandando aqui essa pergunta do bairro São Judas é Inês Santos. Obrigado, Inês. Obrigado, Inês, pela pergunta. Lipedema é um tema até muito amplo também, não sei se a gente vai conseguir falar sobre tudo, mas é um tema que é um diagnóstico que não tem muitos anos que a gente já começa a acompanhar, não tem mais do que 30, 40 anos que já inicia esse processo, é muito mais estudado no Brasil, então a grande parte que a gente tem dos estudos ainda são brasileiros, e na verdade é um processo inflamatório que está associado à dieta,
muitas vezes ao tipo de alimentação, glúten, alimentações que a gente chama mais inflamatórias, glúten, açúcar, essas coisas, e o paciente que tem o lipedema, a gente ainda não sabe por que é a causa, se é genético, o que é que seja, mas o paciente que possui este quadro clínico, quando ele mantém uma dieta mais inflamatória, ele promove um processo de inflamação nas pernas, elas se tornam dolorosas e durante essa inflamação e essa dor, existe uma deposição de gordura na perna. Então é como se a gente fala assim, a perna começa a engordar. Realmente, ela vai começar a ter uma deposição de gordura, ela começa a ficar um pouco mais inchada, gordinha, que a gente pode dizer um pouco mais gordinha, por causa desse processo inflamatório. Ele pode ser desencadeado por várias coisas, desde gestação, menarca, menopausa, questão hormonal, muitas coisas desencadeiam e não tem cura. O tratamento é clínico, principalmente a gente manter um controle dietético bem feito, com um acompanhamento nutricional e muita atividade física. Muito bem, doutor, a gente vai encerrar agora o programa, você pode colocar para a gente, por gentileza, o contato, muita gente pedindo aqui o contato da Liz, né? Olha só, no Instagram, você tem o @Liz com Y, Clínica Vascular. Você tem também o Instagram do Dr. Carlo Rachid, que é o @dr.carlo.rachid. E a Liz, que fica ali na Rua Minas Gerais, 765. O telefone é o 3112 1750. 3112 1750 ou 3512 1750. 3512 1750. Isso. Obrigado aí, o Túlio vai consertar daqui a pouco. 3512 1750. Doutor Carlo, qual que é a sua avaliação final que você gostaria de fazer aqui, dentro desse tema que nós abordamos hoje, sobre a questão das varizes? Em resumo, o que de mais importante a pessoa deve ser lembrada, agora sim, 3512 1750, o que de mais importante a pessoa deve lembrar quando o assunto se trata de varizes? Olha, primeiro eu gostaria mais uma vez de agradecer pela homenagem, eu me senti muito lisonjeado. E eu acho que é interessante a gente entender o seguinte, varizes é um problema que, apesar de não possuir cura, que talvez seja um grande objetivo, é um problema que é uma patologia que a gente consegue ter excelentes resultados, tanto em tratamentos clínicos, ou seja, em tratamentos para diminuir o desconforto do dia a dia, como em tratamentos cirúrgicos ou estéticos. Então, hoje é uma patologia que a gente consegue abordar muitas vezes de maneira simples. Às vezes, uma própria atividade física, hoje um paciente teve comigo de manhã, uma alteração no exame, que ele ainda estava preocupado, eu falei assim, não preocupa. Ele estava 6 meses sem fazer academia, eu falei, volta que você vai resolver. Então, às vezes, uma mudança de hábito muito simples pode trazer excelentes benefícios. É importante procurar um profissional que tenha conhecimento, um profissional que possa orientar, porque na grande maioria das vezes não é um problema que deva incomodar o dia a dia de cada um. Legal, muito obrigado, viu, doutor Carlos, pela sua presença, por essa entrevista. É claro que a gente faz aqui uma programação e não dá para fazer todas as perguntas. Então, vou te pedir liberdades, a gente vai, claro, costurar dentro da sua agenda, porque você trazendo essas informações são muito importantes para o público que nos acompanha, talvez na segunda quinzena de janeiro, né? Um abraço a toda a equipe da Liz Clínica, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Mais uma vez, eu que agradeço a oportunidade, muito obrigado por esse momento, por essas mensagens que para mim foram muito importantes. Legal. E a gente se vê em janeiro, se Deus quiser. Legal, doutor Carlos, muito obrigado. Olha só, a reprise do programa você já sabe, você acompanha sábado a partir de 13h aqui na TV Candidez. Este programa com o doutor Carlo Rachid Delarete, breve, também vai estar no canal no YouTube, você vai poder assistir e também compartilhar. Boa noite, doutor Carlos, obrigado mais uma vez. Boa noite para você que nos acompanhou nessa terça-feira. A gente volta na próxima semana. Boa noite, até lá. Boa noite a todos. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.